Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Eu também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para eu fazer uma oração por cada um de vocês. Ó Deus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor. Pai, mais uma vez eu apresento diante do Senhor cada uma das pessoas que me assistem. Muitos sem forças, muitos talvez cansados pelos obstáculos do dia a dia, mas em Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam em Ti renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Que o Senhor venha estar penetrando na divisa da alma de cada uma dessas pessoas com a Tua palavra, pois a Tua palavra é viva e ela é eficaz, e ela penetra mais do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra na divisa da alma. Que a Tua palavra permaneça sobre cada coração, que o Teu Espírito Santo venha visitar cada uma dessas vidas agora, trazendo fogo do céu, trazendo a presença vinda de Ti, que somente Ti pode proporcionar. Que o fraco possa dizer, eu sou forte, que aquele que necessita de vigor venha ter vigor do alto, que venha ser revigorado cada uma dessas pessoas, que o consolo habite em cada coração e que a paz resplandeça sobre cada vida. E isso eu te peço, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que sempre vive e vai reinar para sempre. Amém. Hoje eu estarei no Mateus 8, verso do 5 ao 13, que fala do centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, em Mateus 8 nós vemos que o centurião de Cafarnaum ele exerce a sua fé. E o que nós vemos? Primeiramente nós vemos que ele reconhece que ele é dependente de Jesus Cristo. Primeiramente, para ele buscar a Jesus, ele precisava reconhecer uma coisa. Primeiro, que ele sozinho não poderia estar caminhando, que ele sozinho ele não poderia estar curando seu empregado. Por quê? Porque se ele pudesse fazer aquilo sozinho, certamente ele não buscaria Jesus. Da mesma maneira somos nós. A nossa caminhada nós não podemos andar sozinho. Nós não podemos estar exercendo a nossa caminhada pela nossa força própria. A nossa força é vir de Deus. Isaías 40:31 diz isso. Que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam. Caminham, mas não se cansam. E nós vemos isso. Nós vemos também que a fé sem obras é morta. O centurião de Cafarnaum, ele não simplesmente creu, mas ele mostrou uma atitude que creria. Qual foi o que mostrou que o centurião de Cafarnaum cria? Quando ele se levanta da sua casa e vai até Jesus Cristo. Ele poderia crer, mas a fé dele seria morta se ele não fosse até Jesus. A fé dele seria extinguida se ele não tivesse ido até Jesus. Porque a fé sem obras é morta. E eu preciso estar exercendo a minha fé. E Efésios 6 nos diz que vestirás o escudo da fé,
no qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. É pela fé. Em Hebreus 11 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência daquelas coisas que não se veem. E nós vemos também que aquele que vem até Deus precisa que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele nos recompensa, mas nós devemos exercer a nossa fé. Eu devo manter a comunhão com Deus, na oração, lendo a sua palavra, pois se eu leio a palavra de Deus, a fé vem, porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e não ando mais eu ouvir a palavra de Deus, e estar atentando aos seus ensinamentos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, estará fazendo que a minha fé seja acrescentada, que a minha fé em Deus venha a ser expandida. Mas se nós quisermos crer e quisermos que a nossa fé venha se expandir, é necessário lermos a palavra de Deus e buscarmos a Deus. E entendemos que nós não temos força suficiente, que nós não temos poder suficiente, que não é pelo nosso braço. As nossas conquistas não vêm pelo meu braço. O meu poder deve vir de Deus. O meu poder deve vir da mão de Deus. E com o meu braço nada eu vou fazer. Se eu faço alguma coisa, mas o que eu fizer não estiver com a mão de Deus por cima, com a mão de Deus vindo me ajudar, não adianta. E Salmo 127 diz: se o Senhor edificar a casa, e vão os trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigiar as sentinelas. Ou seja, se nós queremos fazer alguma coisa por conta própria, por força própria, pela força do nosso braço, é vão. Porque se não tiver a mão de Deus nos ajudando, para estar nos ajudando naquela coisa, é vão que nós construímos. É tudo pó. Mas quando Deus, ele vem e ele nos ajuda, aquilo lá venha dar certo. Mas com a nossa força, não adianta. É vão, eu posso até conquistar alguma coisa, mas sem Deus ao meu lado, não vale a pena. E o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que pode dar o homem por sua alma? O que poderá o homem dar? O que adiantará o homem ganhar o mundo? Ganhar casas, propriedades, ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma? E o que poderá dar o homem por sua alma? Nada. A alma é eterna. O nosso corpo é material. Ele se desentrega e nós vamos ter que prestar conta diante do Deus. E o que vai acontecer? Ô louco, se te pedir a alma hoje, o que tu tens para lhe entregar? Se Deus te pedir a tua alma hoje, o que tu tens para entregar para Deus? Tu tens uma história? Charles Studi disse: só uma vida e logo passará, e apenas o que foi feito para Jesus Cristo, isso permanecerá. Ou seja, eu devo exercer a minha fé. Eu devo entender que sem a ajuda de Deus eu não caminho. Sem a ajuda de Deus eu não corro. Sem a ajuda de Deus eu não me levanto. Sem a ajuda de Deus eu não vivo. Sem a ajuda de Deus eu não falo. Sem a ajuda de Deus eu não respiro. Sem a ajuda de Deus é vão. Ou seja, tudo o que nós fazemos deve ser Deus no centro. E se Deus estiver no centro de alguma coisa, Ele vai exercer com a sua mão para nos ajudar. Isaías 64:4 nos diz que nunca se ouviu com os olhos, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nem espera. Deus trabalha a nosso favor. O centurião de Cafarnaum esperou em Jesus Cristo trabalhou ao seu favor. Da mesma maneira, eu preciso confiar, eu preciso exercer a minha confiança, crer, fazer a minha fé ser crescida, buscar que a minha fé venha a ser acrescentada. E Deus, Ele me acrescentará fé. E entendemos que eu não posso caminhar sozinho, e sozinho a minha caminhada é vão. Tem um lugar no homem que nem fortuna, nem dinheiro, nem mulheres, nem bebidas, nem todos os prazeres deste mundo pode preencher. Por isso que muitas pessoas buscam e não acham. As únicas pessoas que encontrarão a satisfação verdadeira encontram em Jesus Cristo. Se eu encontrar nos prazeres deste mundo, ficarão vazios. Se eu buscar nos prazeres deste mundo, ficarão vazios. A única maneira de você preencher esse espaço vazio dentro do seu coração é quando você vir a Jesus Cristo. Venha à cruz e seja salvo. Isaías 45:22 diz: e olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, acrescente fé no seu coração e faça que nós entendemos que sem Ele nós não conseguiremos. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Amém.